Existe uma parte de você que não aparece nas fotos, não é exibida em conversas casuais e raramente recebe permissão para falar. Ela vive nos bastidores da consciência, observando silenciosamente cada decisão, cada medo, cada impulso reprimido, a sombra. A sombra não é, como muitos acreditam, apenas o mal interior. Ela é tudo aquilo que você foi obrigado a negar para se adaptar, sobreviver e ser aceito. Emoções censuradas, desejos considerados inadequados, traços de personalidade rejeitados, forças que nunca puderam amadurecer. A sombra nasce no momento em que você aprende que, para pertencer, precisa esconder partes de si. Desde cedo, o mundo nos ensina o que é aceitável. Não chore, não tenha raiva, não seja fraco, não seja diferente. E pouco a pouco, começamos a empurrar para dentro tudo aquilo que não se encaixa. Não destruímos essas partes, apenas as enterramos. E tudo o que é enterrado vivo um dia cobra seu preço. Aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Quanto mais você tenta parecer impecável, mais poderosa se torna a sombra. Quanto mais rígida é a imagem que você sustenta, maior é a pressão interna. A tentativa de ser apenas luz cria um desequilíbrio. E tudo o que é desequilibrado busca compensação. Aceitar a sombra não significa se render aos seus impulsos mais destrutivos. Significa reconhecer que eles existem. Significa parar de lutar contra a própria natureza e começar a compreendê-la. A sombra não pede para governar sua vida, ela pede para ser vista. Muitos confundem aceitação com fraqueza. Mas aceitar a sombra é um dos atos mais difíceis que um ser humano pode realizar. Exige honestidade brutal. Exige abandonar narrativas confortáveis sobre quem você acredita ser. Exige coragem para olhar para dentro sem garantias de redenção imediata. A descida interior não é bonita. Ela desmonta ilusões, expõe contradições e revela intenções que preferíamos negar. Mas é nesse confronto que ocorre a transformação. Não existe amadurecimento real sem confronto interno. A sombra também guarda energia vital. Aquilo que foi reprimido continua carregando força. Raiva reprimida pode virar ressentimento crônico. Desejo negado pode virar apatia. Ambição sufocada pode virar inveja. Emoção não vivida se transforma em peso psicológico. Quando você começa a integrar sua sombra, essa energia deixa de agir contra você e passa a trabalhar a seu favor. A agressividade pode se tornar firmeza. O egoísmo pode se transformar em limites saudáveis. A dor pode virar profundidade. Nada precisa ser eliminado, apenas transformado. A sombra ignorada não desaparece. Ela se manifesta em explosões emocionais, autossabotagem, vícios, projeções e relações destrutivas. Quanto mais você foge dela, mais poder ela ganha sobre sua vida. Aceitar a sombra não significa agir de acordo com todos os seus impulsos. Significa reconhecê-los, olhá-los sem julgamento, entender que eles existem por uma razão. A sombra é muitas vezes um reservatório de energia vital. Nela estão a agressividade, que poderia virar assertividade, o egoísmo, que poderia virar amor próprio, a inveja, que poderia revelar desejos não assumidos. O problema não é ter uma sombra. O problema é fingir que não tem. Vivemos em uma cultura que valoriza máscaras, também chamadas de persona, o personagem que criamos para funcionar no mundo. A persona não é falsa por si só, mas se torna perigosa quando acreditamos que ela é tudo o que somos. Quando nos identificamos apenas com o papel, perdemos contato com a totalidade do ser. Quanto mais perfeita a persona, mais densa a sombra. Pessoas que se veem apenas como boas, corretas e morais tendem a projetar tudo o que consideram ruim nos outros. O inimigo externo, quase sempre, é um espelho do que foi negado internamente. Aquilo que mais te irrita nos outros costuma ser aquilo que você não aceita em si mesmo. Aceitar a sombra é um ato de coragem. Exige descer aos próprios porões psicológicos sem garantias de conforto. Exige abandonar a ilusão de pureza. Essa descida não é agradável. Ela confronta a autoimagem, expõe contradições e desmonta narrativas internas cuidadosamente construídas. Mas é justamente nesse confronto que começa o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é e não quem esperavam que você fosse. A sombra também guarda talentos esquecidos. Muitas pessoas reprimem sua força por medo de parecerem agressivas, reprimem sua sensibilidade por medo de parecerem fracas, reprimem sua ambição por medo de rejeição.
O que foi negado não desaparece, apenas se distorce. A energia reprimida retorna como ansiedade, apatia ou ressentimento. Quando você aceita sua sombra, algo muda profundamente. Você para de gastar energia tentando manter uma imagem idealizada. Passa a viver com mais inteireza. Torna-se menos reativo porque já não precisa defender uma identidade frágil. Reconhecer suas sombras não te torna pior, te torna mais humano. A psique pode ser considerado um sistema que busca equilíbrio. Se você se identifica apenas com a luz, a sombra cresce para compensar. Se você aceita ambos os polos, surge a integração. Não se trata de eliminar conflitos internos, mas de dialogar com eles. Pessoas que se veem apenas como boas costumam ter dificuldade em lidar com o próprio lado destrutivo. Pessoas que se consideram sempre corretas tendem a projetar seus erros nos outros. O julgamento excessivo, quase sempre, é um sinal de algo não integrado. Aceitar a sombra torna você menos reativo, menos dependente de aprovação, menos prisioneiro da imagem que precisa sustentar. Você passa a agir com mais inteireza, porque não precisa mais esconder partes de si. Isso não te torna mais sombrio, te torna mais real. A integração da sombra não acontece de uma vez, ela ocorre em camadas. Em cada fase da vida, novos conteúdos emergem. Aquilo que foi ignorado na juventude reaparece na maturidade. Aquilo que foi reprimido em nome da sobrevivência retorna quando a alma pede sentido. Negar esse processo é permanecer em conflito consigo mesmo. Aceitá-lo é iniciar um caminho de reconciliação interior. Quando você aceita suas sombras, seus relacionamentos mudam. Você se torna mais tolerante com as falhas alheias, porque já não precisa sustentar a ilusão de perfeição. A empatia surge não como virtude moral, mas como consequência do autoconhecimento. A verdadeira força psicológica não está em eliminar o lado escuro, mas em sustentá-lo conscientemente. Quando você reconhece do que é capaz, tanto para o bem quanto para o mal, deixa de ser ingênuo e deixa de ser manipulado por impulsos inconscientes. A sombra não integrada governa, a sombra integrada serve. Aceitar suas sombras também transforma seus relacionamentos. Quando você reconhece suas próprias contradições, torna-se mais tolerante com as dos outros. A necessidade de julgar diminui, a empatia aumenta. Você deixa de exigir perfeição de si e do mundo. Mas é importante entender, a sombra não se integra de uma vez, ela se revela em camadas. Cada fase da vida traz novos conteúdos à superfície. Aquilo que foi sombra na juventude pode se tornar força na maturidade. O processo é contínuo e não linear. O autoconhecimento não é um exercício de autoajuda superficial. Era um trabalho profundo, quase alquímico. A alquimia psicológica não transforma chumbo em ouro externo, mas ignorância em consciência. E a matéria-prima dessa transformação é justamente a sombra. Negar a sombra mantém o indivíduo infantil dependente de aprovação externa. Integrá-la produz autonomia. Você passa a agir menos por medo e mais por escolha. Menos por compensação, mais por autenticidade. Aceitar suas sombras é aceitar que você é capaz de coisas que não gosta de admitir. Mas também é aceitar que dentro de você existem forças que ainda não foram vividas. A sombra não é apenas o que é de pior, é tudo o que ainda não foi integrado. Aceitar suas sombras não é dar a elas o volante, é trazê-las para o banco da frente da consciência. É ouvir o que elas querem dizer sem permitir que determinem suas ações. Esse equilíbrio é delicado, requer presença, requer maturidade emocional. No fundo, não somos apenas aquilo que mostramos, somos também aquilo que escondemos. E quanto mais cedo fazemos as pazes com isso, menos a vida precisa nos confrontar de forma violenta. A verdadeira maturidade psicológica não nasce da negação do lado escuro, mas da capacidade de sustentá-lo conscientemente. Quando você aceita suas sombras, deixa de ser governado por elas. E, paradoxalmente, é nesse momento que começa a verdadeira liberdade, porque só inteiro aquele que ousou olhar para dentro e não desviou o olhar. A sombra integrada não desaparece, ela amadurece, torna-se aliada, não inimiga, passa a avisar antes de explodir, a sinalizar limites, a proteger a integridade do ser. Ela deixa de agir no escuro. No fim, o autoconhecimento real não é confortável, mas é honesto. E a honestidade consigo mesmo é a base mais sólida sobre a qual uma vida inteira pode ser construída.